Bom dia, irmãos. Uma alegria estar aqui, rever a igreja e ter promovido o Vinícius para meu filho. O Vinícius é seminarista da igreja. É filho. E eu pensei assim, eu acho que esse foi um bom elogio para mim, que me sinto honrado em tê-lo servindo o Senhor na igreja. Hoje é um dia especial e eu fiquei muito honrado com o convite. Estou revendo aqui gente que conheço há muitos anos e matando a saudade e vendo uma igreja que caminha tão bem, uma igreja histórica, uma igreja elegante, uma igreja bonita, uma igreja que tem jovens, e uma igreja que caminhou pela vontade de Deus. Eu vou contar a história de um homem que caminhou pela vontade de Deus. A primeira vez que eu ouvi esse texto, que eu me encontrei com esse texto, eu pensei comigo assim, eu nunca tinha lido, nunca tinha estudado esse texto. E os anos passaram, fui para o seminário, enfim, e foi um texto que acompanhou meu coração, e é um texto que eu gosto bastante. Espero que fale com a sua vida também. Vamos orar mais uma vez? Acreditamos que somos teus, estamos neste caminho, porque o Senhor caminha conosco. Acreditamos que a nossa vida é tua, nos ensina a caminhar ao teu lado. Em nome de Jesus, amém. Leitura de Gênesis capítulo 50. Versículos de 22 a 26. Gênesis 50, de 22 a 26. Gênesis 50, 22 a 26. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. De José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir da terra para a terra que jurou a dar a Abraão, Isaque e Jacó. E fez jurar José aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus visitará e fará transportar os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos. Embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Amém. Existem pedidos difíceis. E eu lembro, né, de uma pessoa que o reverendo Cid lembra bem, do Eugênio. Lembra do Eugênio? José Eugênio. José Eugênio foi muito meu amigo. José Eugênio era uma voz que me acompanhava, era um amigão mesmo. E ele era muito diferente de mim, porque eu me aborrecia com as coisas, e ele dizia: Léo. E eu me aborrecia novamente com as coisas, e ele sempre me acalmou. Sempre me fez ver a vida com outros olhos. E foi um amigo muito querido, muito querido. José Eugênio adoeceu. Eu atrapalho a filmar se eu sair do lugar? Não. Não te atrapalho não, né? Se eu me mexer, que eu tenho essa mania. Eu sou professor, eu fico angustiado de ficar parado. José Eugênio adoeceu. E quando José Eugênio adoeceu, um
o filho dele adoeceu também. O que eu estou falando é público. A igreja sabe, a Igreja das Américas sabe, cansado de pedir oração pelo filho. Então, tudo público, eu não estou sendo indelicado. Quando o filho dele adoeceu de uma doença psiquiátrica severa. Pessoas que adoecem com doenças psiquiátricas, algumas fazem elos com outras, escolhem umas e fazem um elo. Rompem com a realidade, muitas dessas pessoas rompem com a realidade, mas se vinculam a uma pessoa. E o filho se vinculou a mim de uma maneira estranha, muito legal, muito intensa, fez uma transferência. Talvez soubesse que o pai dele estava com um câncer terminal. José Eugênio definhou e eu acompanhava ele nas quimioterapias. Sempre que eu falo nisso, sempre que isso me visita, e eu sei que não é para ser visitado com coisas tristes em dia de festa, mas ele me fez um pedido. Ele fez assim, ele falou para mim assim: meu filho está saindo da realidade e eu não sei quanto tempo eu vou ficar. Eu queria que você cuidasse dele. E aí eu prometi que iria cuidar dele. Eu falei para ele, conta comigo, conta com isso. E por 10 anos eu cuidei dele. Mas as doenças emocionais e as pessoas que têm familiares assim sabem bem que elas consomem a gente. E de alguma maneira, eu não sei explicar, mas eu fui um pouco consumido com isso, porque eu dormia lá, na casa dele. Eu fiz muitas internações, eu puxei isso para mim, mas passados 10 anos eu não consegui cumprir o que eu tinha prometido para o meu amigo. Isso me chateou muito tempo. Me chateia, talvez até hoje, por eu não ter conseguido. É melhor que você não faça promessas se você não vai conseguir cumprir. É mais digno que você não faça promessas. Existem promessas difíceis de cumprir. E eu, decididamente, não dei conta dessa promessa. Quando José pede para que os seus ossos sejam levados para Canaã, ele não está pedindo assim: joga minhas cinzas no aterro, joga minhas cinzas na Praia Vermelha. Ele não está fazendo esse pedido. Ele está pedindo uma coisa que vai durar um espaço, uma promessa que vai se carregar por 440 anos. E como dar conta de uma promessa tão complexa que vai se carregar por tantos dias, assim, por tantos anos, assim? Existem promessas que são difíceis, existem pedidos que são difíceis de serem feitos. Existem promessas que são difíceis de serem cumpridos. José faz um pedido e ele diz que os meus ossos voltem para Canaã. Eu não quero que os meus ossos fiquem no Egito. O que os ossos de José nos ensinam? Os ossos de José nos ensinam que as circunstâncias são temporais, mas os propósitos são eternos. As circunstâncias são temporais, mas os propósitos são eternos. Havia uma didática atrás dos ossos de José. Havia um ensinamento, havia uma pretensão por trás desse pedido, para nos lembrar que as circunstâncias são temporais, mas os propósitos são eternos. Para nos ensinar isso. A gente conhece a história de José, a gente sabe bem, mas
cada vez que, de alguma maneira, aquela promessa se cumpria, cada vez que aquilo se materializava, que aquilo de maneira didática, não tinha poder nenhum, aqueles ossos não tinha poder nenhum, tá? Não tem nada de sagrado naquilo, não é nada disso. Mas havia uma promessa didática, uma pretensão didática por trás disso, para ensinar para a gente que ser jogado na cisterna é temporário, que as prisões são temporárias, que a fome de Israel é temporária, que as vacas magras são temporárias, que as vacas gordas são temporárias. Entender que as coisas, as circunstâncias são temporais, mas os propósitos são eternos. O que havia de belo aí é entender esse pêndulo, entender esse binômio entre o que é temporário e o que é eterno. Meus irmãos, nós vamos herdar os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós vamos conseguir sair desse eixo de ficar grudado às coisas terrenas dessa vida, porque existem coisas que são eternas e a gente não entende. O Sérgio Márcio fala num cântico que a gente conhece tão bem, mas que talvez a gente às vezes se esqueça, que a nossa vida é sim, uma colcha de retalhos, que a nossa vida é uma tapeçaria, que a gente olha e vê, de um lado, fios pendurados, esquisitos e disformes. A minha vida é obra de tapeçaria, é tecida por cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho, no fim das contas tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam o tapeceiro, Jesus Cristo, o tapeceiro que tece a minha vida. Então, calma! Não se desespere. Calma. Às vezes nos desesperamos porque colocamos olhos naquilo que é transitório. Mas Deus nos convida a colocar os olhos naquilo que é eterno. Nós somos o povo que se alimenta do que é eterno. A nossa fé, a nossa religião, acordar todo domingo de manhã, fazer as reuniões de oração em casa, os cultos domésticos em casa, apontam para um lugar que não é transitório, mas nos lembram que nós somos alimentados dessa coisa material que é a eternidade. Nós somos alimentados de futuro, nós somos alimentados de eternidade, nós somos alimentados desse presente constante, esse presente que faz a gente olhar para o futuro, faz a gente lembrar como José tanto valorizou o seu passado. O homem orou pelos seus 5 amigos, 5 melhores amigos por muitos anos. Um se converteu 1 mês depois do seu tempo de oração, do seu pedido de oração, o outro 10 anos depois, o outro 15 anos depois, o outro 20. Mas um dos amigos ele morreu e não viu a conversão desse amigo que ele amava tanto, era o que ele mais amava. Então, mas ele morre em paz, porque ele entende que existem propósitos de Deus. E os propósitos de Deus, eles são maiores do que o tempo que escorre pelas nossas mãos. Eu não sei se vocês são da época
do cinema lotado. O povo mais jovem não lembra disso. Mas nem todo mundo mora, né, nem todo mundo aqui mora por Botafogo, mas não sei se vocês lembram da época do cinema cheio, que a gente fazia fila. Lembra disso? Cinema cheio. E o ponto mais traumático do cinema cheio é quando a gente chegava e o cara virava uma placa escrito lotado. E quando a gente estava muito perto de chegar, faltavam poucas pessoas, passavam algumas pessoas por nós com o seu ticket comprado. Aquilo subia uma raiva. A gente agarrava uma raiva naquilo, por quê? Porque a nossa chance de entrar era diminuída pelos aqueles que passavam. Mas eu fico lembrando da empáfia de uns e outros que passavam com aquele ingresso do show que você mais gosta, lotado, e você não tem mais como comprar. A certeza da eternidade, a certeza dos propósitos de Deus, é como nós tivéssemos na mão um ticket comprado. Eu ainda não cheguei lá, mas eu tenho. Eu ainda não cheguei lá, mas eu tenho a certeza de que eu conto com a presença de um bilhete na mão que me diz: eu vou chegar em Canaã. Eu vou chegar em Canaã. Os meus ossos não ficarão na terra do Egito. Eu vou chegar. Em outras palavras, Deus está dizendo para mim e para você que, de alguma maneira, que portamos esse subjetivo, ticket desse cinema, esse ticket comprado, essa certeza do futuro, que as coisas vão dar certo, que as coisas vão acontecer, que as coisas vão para o lugar. Eu queria dizer para você, as coisas vão para o lugar. As coisas vão dar certo, as coisas vão terminar bem. As coisas ainda não acabaram, o tempo ainda não acabou. Precisamos ter essa sensação de quem vive a vida justamente como se tivesse um ticket do futuro, um ticket das certezas de que nós vamos chegar em Canaã. Existem pessoas que são guardadas por Deus. Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que são guardadas por Deus e não sabem disso. E as pessoas que são guardadas por Deus e têm a certeza disso. Existem dois tipos de pessoas. As que são guardadas por Deus e não sabem disso porque a chuva cai sobre todos. E as pessoas que são guardadas por Deus e sabem disso. E têm a certeza de cantar, que para além da poesia, mas vive a certeza de que segurança sou de Jesus. Que segurança, o meu Deus é um Deus que toma conta, meu Deus é Deus que abre caminho no deserto, meu Deus é Deus de luz na escuridão. Então, sabe quando escolher cantar? As coisas precisam estar subscritas na minha alma. A certeza de que Deus guarda o caminho. A certeza de que Deus vai comigo. Apesar das inconstâncias da família que eu vivo. Apesar da inconstância da minha saúde. A certeza de que Deus vai comigo apesar da inconstância. Eu recebi algumas notícias sobre a minha saúde há pouco tempo. Há pouco tempo não, 1 ano. Em um mês eu descobri que eu estava com glaucoma, com câncer na tireoide, que tinha me tornado renal crônico,
e que a minha diabetes tinha sido a responsável por tudo isso. Mas tudo junto. Tudo junto. Eu descubro que estou com glaucoma. Não bastava ser diabético. Eu estou com glaucoma, estou com câncer na tireoide e virei renal crônico. Quem tem a certeza de Deus no coração consegue não morrer por notícias difíceis, consegue sobreviver e consegue perder o temor de notícias difíceis, mesmo quando a notícia chega para você, sobre você. Existem pessoas que são guardadas por Deus e não sabem disso. Existem pessoas que são guardadas por Deus e no dia mau, e no dia da notícia difícil, elas entendem e respondem: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso e que guardará o meu tesouro, e que me dá conta da minha caminhada até Canaã. Entende do que eu estou falando, meu irmão? 2 pássaros em cima de uma árvore. Um olha para o outro e pergunta assim: por que esses humanos correm tanto? Por que esses humanos são tão agitados? Por que esses humanos não param? Aí o pássaro ri e fala assim: é que eles não têm o Deus que a gente tem. Essa é a diferença na vida. É entender que a gente pode passar pelas coisas, porque a gente tem o Deus que a gente tem. A gente pode enfrentar as coisas, porque a gente tem o Deus que a gente tem. É por isso que ele corre demais, que ele bebe demais, que ele vive essa vida agitada demais, correndo e chegando no mesmo lugar. Não é isso que o poeta diz? É por isso que eu corro demais, é por isso que eu bebo demais, é por isso que eu vivo essa vida agitada demais. Vidas que correm, porque na verdade correm com aflição, por esquecer que eles não têm um Deus como o nosso. A vida é melhor, segundo ponto. A vida é melhor para ser vista e ser vivida na companhia da fé. A vida é melhor se no primeiro ponto eu disse que as circunstâncias são temporais, mas os propósitos são eternos. No segundo ponto eu digo para vocês que a vida é melhor quando ela é vivida na companhia da fé. Quando a gente consegue passar pelas coisas na companhia da fé. Eu queria te dizer que a sua vida seria muito mais fácil e muito mais agradável e muito melhor. Eu não estou falando nem de salvação, porque é o Senhor que nos escolhe. Antes não tem a ver com o que sentimos, com o que fazemos, com o que dissemos, não tem nada a ver. Então não estou falando de salvação. Eu estou falando que a vida é melhor se vivida na companhia da fé. José trazia no coração um sentimento de pertencimento. O sentimento de que eu não sou desse lugar. Eu sou de Canaã. Eu não pertenço a isso aqui, eu sou de Canaã. Então, o que eu queria dizer para você, que o sentimento de pertencimento, ele faz com que a gente leve uma vida mais leve, quando nós entendemos que nós não pertencemos a essas coisas, que nós não pertencemos, que nós não precisamos nos agarrar no trabalho. Nós não precisamos, não precisamos nos deixar atingir tanto pelas pessoas.
se eu tivesse esse sentimento de pertencimento, que eu pertenço a um outro lugar que é maior, a uma pátria que é celestial, a um lugar que é maior, que apesar de eu entender que eu tenho que botar o meu nome no presente, escrever no presente, lutar no presente, ser relevante no presente, eu pertenço a um lugar que é maior, eu pertenço a um tempo que é maior, porque cá para nós, de seus 95 anos, 98 anos de vida, ele é nada diante da eternidade. Então os seus olhos não deviam estar nesse presente, os seus olhos deviam estar, sim, na perspectiva da eternidade. Eu acho que a gente deveria viver a vida entendendo que a vida é maior, porque a vida aponta para uma coisa chamada eternidade. A eternidade faz a gente não se agarrar nas coisas, faz a gente brigar menos no trabalho, faz a gente entender que as coisas não podem nos arranhar tanto, que as etiquetas não podem grudar tanto em nós, e que as pessoas não têm o poder de demover de dentro de nós a certeza, porque eu sei que eu estou nesse lugar, mas eu não sou desse lugar, porque eu sou de Canaã. A verdade é que a gente deveria entender que a gente é de Canaã. A gente é de Canaã. A gente precisa ter essa consciência de pertencimento. Eu estou há 22 anos em Curicica, na igreja de Curicica. Eu amo a igreja. Há 20 anos tem eleição na igreja. Há 20 anos eu ganho, sei lá, com 90%. Sempre 5 anos. Nunca tive um candidato concorrendo comigo. Na véspera da eleição eu não durmo. Cara, que coisa de doido. Na véspera da eleição eu não durmo. Me explica por quê. Você vai fazer terapia, pastor? Era o certo, né? A melhor resposta é essa. Vai fazer terapia, pastor. Vai fazer terapia. Na véspera da eleição, eu cochilo, acordo. Chego no domingo, tranquilo, festivo, como se nada tivesse acontecido na noite. Por que a gente é tão agarrado às coisas? Por que a insegurança invade tanto a nossa alma? Porque a gente vive a nossa ansiedade. Eu não estou falando isso de maneira clínica, eu sei a diferença, eu sei exatamente a diferença. Mas por que a gente vive a nossa ansiedade se temos um Deus que cuida de nós? Eu queria que você entendesse que os ossos de José, eles tentam de alguma maneira, e de uma didática inexplicável, espiritual, claro, nos fazer entender que José carregava uma expectativa que era escatológica. A certeza de que um dia ele se encontraria com seu Deus, e o trajeto entre esse encontro era marcado pela fé que ele construiu. O próprio Deus agia, o próprio Deus soberanamente agia. Mas ele acreditar que esse Deus estava agindo era o seu grande ganho. Eu conversei com um pastor que estava em crise. Me chamou para a conversa. Eu gosto quando um pastor me chama para a conversa, porque ele me vê em crise, então ele fica muito à vontade. E ele me chamou para essa conversa e eu disse para ele assim: você acredita nisso? Não. E nisso? Não. E nisso? Não. Aí eu falei assim: você acredita em Deus? Aí ele falou assim:
nisso eu acredito. Você acredita em Deus? Ele falou assim, já respondi, nisso eu acredito. Eu falei assim, meu irmão, se Deus existe, tudo está no lugar. Se Deus existe, você não precisa acreditar em mais nada. Você só precisa acreditar que Deus existe. Você acredita que Deus existe? Se Deus existe, Ele sustenta. Se Deus existe, Ele cuida. Você crê que Deus existe? Eu creio que Deus existe. Se Deus existe, Ele providencia. Eu queria dizer para você, meu irmão, eu queria dizer para você nessa manhã, que se Deus existe, Ele providencia. E nós cremos que Deus existe, amém? Nós cremos que Deus existe. E se Deus existe, Ele providencia. E se Deus existe, Ele dá conta. E se Deus existe, Ele põe no lugar. E se Deus existe, Ele faz recomeçar. Se Deus existe, Ele faz construir. Se Deus existe, Ele abre. Se Deus existe, Ele fecha. Se Deus existe, Ele conduz. Se Deus existe, Ele ressuscita. Se Deus existe, Ele cura. Se Deus existe, Ele faz tudo ao seu tempo. Porque vivemos num pedúnculo que sustenta todo um fruto, que diz assim, nesse pedúnculo tem escrito, Jesus Cristo morreu por mim, Ele é meu Senhor e Ele existe. Nós cremos nisso, e se Ele existe, tudo se sustenta, todo fruto se sustenta, tudo fica no lugar, porque nós cremos que Deus existe. Nós cremos nisso. José precisava dizer para aquele povo, Deus existe. E ele escolheu um jeito para fazer isso. Eu não entendo, porque a gente sabe que os hebreus criam. E a gente sabe que os hebreus, a relação dos hebreus com pós-morte. A gente sabe como isso é. Jesus Cristo clarificou isso, mas isso era bem nebuloso na cabeça do hebreu, o pós-morte. Mas quando ele diz, eu não quero que meus ossos fiquem no Egito, isso é mais do que uma implicância xenofóbica. É muito mais do que isso. Havia nele uma expectativa escatológica que eu não faço ideia de onde veio. Veio da eternidade, veio do Deus que brota coisas na eternidade. Mas textualmente, eu não sei de onde saiu. Mas eu sei que isso foi impresso no coração de José. Porque havia o costume, a crença de que aqueles que estivessem em Canaã, quando ressuscitasse, seriam os primeiros a ressuscitar. Essa era a crença, que os que estivessem em Canaã seriam os primeiros a se levantar do chão, seriam os primeiros a ressuscitar. Mas José não tinha o conhecimento disso. Da onde isso veio? Veio das coisas que foram plantadas e gravadas na sua alma. Tem coisas que foram gravadas na alma dos nossos filhos. E eu queria dizer para você que por mais que eles pareçam distantes, por mais que eles pareçam indiferentes, por mais que eles pareçam incrédulos com as coisas que você crê hoje, estão lá, gravadas na alma de uma maneira inexplicável, e eles creem do jeito deles que Jesus Cristo é o seu Senhor. E na hora certa, ele se encontra com a chefe, e a chefe é a CEO da empresa, e ela o leva para conversar, e eles dois numa conversa, você é filho de pastor? Eu sou filho de pastor. E aí?
Eu falei assim, achei uma perda de tempo. Achei uma perda de tempo. Poderia ter vivido a minha vida muito melhor, mas eu vivia oprimido pelo meu pai, eu vivia oprimido pela igreja, eu vivia oprimido pela Bíblia, eu vivia oprimido pelas leis, vivia oprimido, poderia ter vivido uma vida melhor. Aí ela vira para ele e fala assim, ela crente, ela mulher crente, ela vira para ele e fala assim, e não tem nenhum momento que você se lembre dele, desse Deus? Aí ele falou assim, você tinha que me fazer essa pergunta, né? Ela falou assim, me fala. Ele falou assim, na hora da minha aflição, os versículos brotam na minha mente. Na hora da minha dor, as canções brotam na minha mente. Porque existe algo que foi escrito na nossa alma, e foi escrito pelo Deus da eternidade, por Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. E está escrito para nós que nós somos de Canaã. Que o Senhor é o meu Senhor, Ele é o meu Rei, e Ele me ajuda a viver e atravessar essa vida no dia da aflição, por mais que eu me anuncie, algo dentro de mim pronuncia, por mais que eu me anuncie incrédulo, algo dentro de mim pronuncia que há um Deus que é maior do que eu, e que para Ele eu corro e para Ele eu vou. Queria falar para você que o filho está longe da igreja. Nós vamos na direção deles. E o Senhor tem coisas gravadas na alma do seu filho, que por mais que o tempo diga não, está lá. Inexoravelmente está lá. José se movimentava a partir das coisas que cria. Esse é um tema bom. Eu estava na lição, na escola dominical, o professor falava coisas. Cadê o professor que estava me dando aula hoje? Está lá atrás. E o professor falava coisas coerentes. A gente se movimenta a partir das coisas que a gente crê. A gente se movimenta. Eu queria dizer para você que a gente precisa se movimentar a partir das coisas que a gente crê. Quem confia em Deus sabe disso. Aliás, quem confia em Deus sabe que não fica um dia a mais no lugar que não tem que ficar. Os mais jovens são mais descompromissados, alguns, não estou sendo preconceituoso, só estou dizendo que é a leitura de uma geração, com a mudança de emprego. Mas nós que já estamos mais velhos, quando estamos lá no alto dos nossos 50 anos e a empresa começa a fazer reestruturação, a gente fica nervoso. A gente, não é verdade, eu estou vendo algumas cabeças acenando, é verdade, a gente fica nervoso. Quem vive na perspectiva da fé, quem tem a certeza de Deus gravada no coração, sabe que não fica um dia mais no lugar que não precisa ficar. Sabe que ninguém tira a gente dos lugares antes do tempo. Sabe que a gente não fica um dia mais nem um dia menos no lugar que deveria ficar. Sabe que ninguém pode arrancar a gente, sabe que ninguém pode movimentar a gente, porque a nossa vida está sob o comando de Deus. E se está sob o comando de Deus, ninguém tira a gente do lugar um dia antes. Nós cremos nisso. A certeza de que ninguém tira a gente dos cantos, ninguém tira a gente do lugar. A certeza de que eu me movimento a partir daquilo que eu creio. Eu me movimento a partir daquilo que eu creio. José se movimentava a partir da coisa que... Quem confia em Deus tem consciência do transitório definitivo. Quem confia em Deus tem consciência do transitório definitivo. Concluindo, meus irmãos, às vezes a gente não vê a concretização de um sonho, mas nossos filhos verão. Você crê nisso? Mesmo que você não veja a volta de um filho para a casa de Deus, ele volta. Ele volta, ele volta. Não fique triste. E outra coisa, para de ficar triste por causa de carro e por causa de roupa.
Para de se agarrar às coisas que a traça consome. Para de sofrer por isso. José era cidadão de Canaã e não era cidadão do Egito. Então assuma com força a sua identidade. Não era isso que se dizia? Assuma com força a sua identidade. Mesmo que alguém diga assim, já vai começar o papo de crente. Assuma com força a sua identidade, não obstante o que venham dizer de você. Assuma com força a identidade para que os vizinhos digam assim, aquela família tem alguma coisa diferente, porque sai todo domingo de manhã, porque tem alguma coisa diferente. Assuma a sua identidade. Êxodo 13:19. Êxodo 13:19. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto disse aos filhos de Israel, certamente Deus vos visitará e virá em vosso auxílio. Certamente vos visitará e virá em vosso auxílio. Existem tarefas que são dadas a nós, mas a gente não pode esquecer delas. Por quanto tempo você está aqui, Cid? 8 anos. Existem tarefas que são dadas a nós. Há quantos anos você é presbítero? 7. E você? Um ano. E você? Vou fazer 30. Existem tarefas que são dadas a nós e a gente tem que entender que essas tarefas fazem sentido, sejam 8 anos, sejam 2, sejam 10, sejam 30. São tarefas que são dadas a nós. E a tarefa foi, e Moisés levou consigo os ossos de José. A tarefa foi dada a ele. Então, ninguém pode, né, gente? Ninguém tem o poder de dizer o seguinte, larga esses ossos aí. Imagina, gente, eles passaram 40 anos. E as pessoas, 40 anos carregando os ossos. E alguém ao lado de Moisés, ou o próprio Moisés, eu não sei, 40 anos carregava no deserto aqueles ossos. Imagina os comentários. Não sei por que ele está levando aquele osso com ele. Faço ideia porque ele está levando aquele caixote com ele. As pessoas não têm o poder de nos desestimular daquilo que nós sabemos que é para a gente fazer. Existem tarefas que são nossas. Existem tarefas que são nossas. Que a gente sabe fazer. A gente foi chamado para fazer e a gente não pode abrir mão delas. E quem recebeu a tarefa deve se agarrar a elas. Mas só cumpre tarefas quem tem certezas. Então, você que assumiu alguma coisa na igreja, a igreja está fazendo 118 anos, cumpra a sua tarefa, faça melhor, dê o seu melhor. Tem que ser da melhor qualidade, tem que ser com a maior intensidade. Se é para o sustento da casa do Senhor, dê o seu presente, dê o seu melhor. O que faz alguém carregar as caixas que carrega, sabe o valor, sabe a importância do que faz. Então, ser pai, ser mãe, ser presbítero, ser músico, é entender que caixas são colocadas debaixo dos nossos olhos e devem ser carregadas por nós. Então, você que é mãe, você que é presbítero, você que é músico, você que é diácono, você que é líder, faz sentido carregar. Então, não desista daquilo que você foi chamado. Não desista daquilo que você foi chamado. 1, porque faz sentido o que você carrega. 2, porque nós não vivemos de elementos concretos, mas nós vivemos de elementos sagrados. O que nos movimenta a vida, o que movimenta a vida dessas pessoas lá fora são movimentos concretos, mas o que movimenta a nossa vida são movimentos sagrados. Nós sabemos o que carregamos, e porque nós sabemos o que carregamos faz sentido. Você foi do Vencedores por Cristo, né? Hã? Do milagre. Quantos anos você tinha?
23 anos. 21. O que faz uma pessoa de 21 anos se dedicar a um conjunto que fez história numa época onde a música gospel tinha um outro lugar? O que faz um adolescente? Então a gente olha para o Neto Nelson de 21 anos, a gente sabe que o que faz alguém se dedicar a uma missão é, de alguma maneira, Deus ter confirmado no coração que faz sentido. Naquele tempo fez sentido. E hoje, você é quem carrega a caixa. Sabe por quê? Porque faz sentido. Faz sentido continuar em Botafogo, faz sentido acordar e viver a igreja cada dia, porque faz sentido, porque você sabe o que carrega, você sabe a caixa que carrega, faz sentido o meu esforço, faz sentido pelo que eu creio, faz sentido você que luta pelo seu filho, você que luta pelo seu neto, porque para quem ama nada é tão longe, não é isso não é isso que o poeta vai dizer? Para quem ama nada é tão longe. Para quem ama, vale a pena, faz sentido eu fazer o que eu tenho que fazer pelos meus filhos, a luta, esse investimento todo, faz sentido eu não desistir dele, faz sentido eu não desistir dessa família, faz sentido porque para quem ama nada é tão longe. Para quem ama nada é tão longe. Certamente Deus nos visitará. Existem histórias que são marcadas por essa certeza de que certamente Deus nos visitará. José escolheu um jeito para poder explicar isso. Leve meus ossos. Leve meus ossos. Leve meus ossos e leve a garantia, a certeza. Certamente Deus nos visitará. Você pode repetir? Certamente Deus nos visitará. 118 anos de igreja. Esses bancos já foram visitados por outras pessoas. Esse lugar já teve sentado outras pessoas. 118 anos se passaram e certamente Deus nos visitou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nos movimenta a vida, no que nos dá força à vida, é saber que Jesus Cristo é a nossa razão, a nossa única razão. E certamente Deus nos visitará. Os dias difíceis chegam e ficam ficará no meu ouvido a frase: certamente Deus nos visitará. 118 anos, repita: certamente Deus nos visitará. Última vez: certamente Deus nos visitará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém.